Olá, pessoas! Estamos aqui com mais um episódio de Pode Historiar. E hoje a gente vai estar falando sobre a Revolução Mexicana. A gente está aqui com 4 historiadoras e professoras de história, que, juntamente com a minha colega apresentadora, né, a Amanda, dá um oizinho aí para nós. Olá, gente! E a gente está aqui também com a Yasmin, que é professora de história. Oi, pessoas! A gente está também com a Isabelle. Oi, gente! A Sofia. Oi, pessoal! E a Laura. Oi, gente! Então, hoje a gente vai falar um pouco da Revolução Mexicana, né, como eu já falei anteriormente, e as reformas sociais que aconteceram com tudo isso. Mas inicialmente a gente vai falar um pouco sobre os antecedentes de tudo isso. Como eram as condições sociais, o que levou ao surgimento dessa revolução. Quem vai estar falando um pouco aí pra gente vai ser a Isabel. Bom, a Revolução Mexicana, ela começou lá em 1910, mas ela já teve anteriormente alguns fatores que impulsionaram para que ela acontecesse, né? A desigualdade social, concentração de terras, repressão política e até o descontamento da população foram fatores que impulsionaram para que ela acontecesse. Porfírio Dias, ele tinha um regime autoritário nesse contexto, e o regime dele perdurou por muito tempo. Foi um catalisador para que acontecesse esse movimento, justamente pelas buscas que ele tinha, que eram reformas políticas, reformas sociais e econômicas lá no México. Nesse mesmo contexto, a gente teve alguns líderes importantes, como o Emiliano Zapata e o Pancho Villa, e eles desempenharam papéis cruciais nessa época, justamente pela luta que eles tinham, que eram por justiça e mudanças estruturais nesse mesmo período lá no México. Dentre esses líderes que tu acabou de citar, tu consegue me dizer mais ou menos assim, a ideologia deles, ou se teve, ou um líder importante, assim, com grande destaque? Assim, eu fiz uma pesquisa rápida antes do programa, né, e eu vi que teve o Francisco Madero, né, que ele também foi, assim, muito importante, porque ele basicamente iniciou esse movimento, né. Sim, o Francisco Madero, ele iniciou o movimento contra o governo Porfírio Dias em 1910. O Madero, ele procurava reformas políticas e democráticas, mas seu governo enfrentou desafios e ele foi eventualmente deposto e assassinado. Também a gente teve o Emiliano Zapata, que era um líder do sul do México, que era defensor dos direitos dos camponeses e da reforma agrária. E ele tinha uma frase que era muito famosa, que era terra e liberdade, que refletia suas aspirações para os camponeses. O Pancho Villa, ele comandou forças no norte do México e era um líder carismático e habilidoso estrategista militar. Ele participou de diversas batalhas durante a Revolução. O Álvaro Obregón foi um general que inicialmente lutou pelo governo de Madero, mas depois se tornou um líder revolucionário, desempenhou um papel crucial na estabilização do México pós-revolução. E a gente também teve o Venustiano Carranza, que era um político e líder militar que sucedeu Madero como presidente e desempenhou um papel fundamental na redação da Constituição de 1917, que estabeleceu as bases para a estrutura política lá no México. Bom, falando em Constituição, a gente já vê que essa revolta teve um impacto social bem significativo por lá. Como que isso afetou, assim, a vida cotidiana, as classes sociais e afins pelo México? Então, como tu disse antes, a Revolução Mexicana, ela acabou influenciando vários aspectos ali da vida das pessoas, né? A gente tem ali a questão da reforma agrária, que como um dos principais objetivos da Revolução era ter essa redistribuição de terras, o movimento ele acabou fazendo com que políticas posteriores fossem criadas. A gente também sabe que a luta pela justiça social fez com que demandas por melhores condições de trabalho e os direitos para os trabalhadores era um ponto muito importante, né? E isso fez com que as leis trabalhistas fossem criadas e também refletiu na proteção dos direitos dos trabalhadores ali no México. Na parte da educação, era muito importante também a democratização do acesso à educação. Então, na Constituição ali de 1917, foram incluídas disposições sobre a educação pública e gratuita,
para que houvesse ali uma igualdade educacional. Na parte da cidadania e da participação pública, foi graças à Revolução que surgisse ali uma nova visão de cidadania, né, que fosse mais inclusiva, para que daí pessoas que faziam parte de grupos mais marginalizados pudessem participar de decisões políticas. Então foi ali na Constituição também de 1917 que foram estabelecidos princípios de justiça social e de direitos civis. Para finalizar também, na questão de cultura ali do México, foi a partir da Revolução que teve o início ali de um reconhecimento das riquezas e da herança indígena que o país tinha, né? Então foi a partir disso que foram promovidas políticas que respeitassem e preservassem essa diversidade. E como foi a participação das mulheres nessa revolução? Se elas continuaram muito limitadas ou se teve mudança nos direitos delas? Como que foi? Então, na Revolução Mexicana, as mulheres desempenharam um papel muito significativo, participando como soldados, enfermeiras e ativistas. Embora suas contribuições tenham sido fundamentais, as mudanças nos direitos e status das mulheres foram limitadas durante toda a Revolução. Apesar disso, o movimento abriu o caminho para discussões sobre igualdade de gênero. E ao longo do século XX, houve avanços progressivos nos direitos das mulheres no México, impulsionando mudanças em áreas como educação e participação política. Com toda essa movimentação, tem que ter tido alguma reação internacional, né? Como que tudo isso foi percebido pelos outros países ao redor do mundo? Sim, teve grande repercussão, sim. A Revolução Mexicana ela teve uma repercussão a nível internacional, a nível global, e justamente por isso foi um movimento que inspirou para que outros movimentos sociais surgissem em outras partes do mundo, né? A justiça social e a reforma agrária foram dois pontos muito pertinentes nessa época, e por isso eles foram encontrados em ideologias progressistas. Porém, as relações internacionais, elas nem sempre foram muito favoráveis diante disso, e nesse meio tempo elas tiveram intervenções estrangeiras e acabaram gerando temores em questão da difusão entre ideias revolucionárias também. Mas, de uma forma geral, a Revolução Mexicana, ela deixou um certo legado bem duradouro na consciência global, justamente pelas lutas que eles enfrentaram e também pelas mudanças que eles conseguiram reivindicar. Agora, para finalizar, sobre as consequências a longo prazo, o que isso mudou ou o que teve na identidade, desenvolvimento da política do México, que de fato teve um impacto significativo nesses quesitos? A Revolução Mexicana teve um impacto duradouro, mudando a identidade e o desenvolvimento político do México. Estabeleceu bases para a criação de uma Constituição progressista em 1917, consolidando reformas sociais e econômicas. No entanto, a estabilidade política foi desafiada por décadas de liderança dominada pelo Partido Revolucionário Institucional, o PRI. O legado inclui avanços em educação, saúde e direitos trabalhistas, mas também desafios persistentes, evidenciando a complexidade dos efeitos a longo prazo da Revolução Mexicana. Bom, então a gente teve aí uma visão geral aí da Revolução Mexicana, né? A gente trouxe os principais líderes, as principais movimentações sociais e todos esses impactos, né, que ela acabou deixando lá no México e internacionalmente também. A gente vai ficando por aqui, basicamente. Eu quero agradecer aí todas as professoras e historiadoras que toparam essa doideira. Muito obrigada, vocês 4 que vieram. Quero agradecer também a minha colega aqui. É isso, gente. Obrigada. Vocês querem falar mais alguma coisa para finalizar? A gente que agradece pelo convite para esse podcast. É uma honra estar aqui hoje. Obrigada. Uma honra ter vocês aqui com nós. Então é isso, gente. Fica por aqui mesmo. Tchau!